Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Infelizmente, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald não tem só pontos positivos, ele também tem alguns pontinhos negativos e, acreditem, me dói muito ter que fazer um vídeo desse. Tá bom, eu não preciso te lembrar que esse vídeo está recheado de spoiler de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, então se você ainda não assistiu, por gentileza, não assista, assista só depois de assistir ao filme pra não estragar a sua experiência. Se você não liga pra spoiler, pode ficar aí, mas é por sua conta e risco. Bom, normalmente é muito difícil algo feito por J.K. Rowling não me agradar. Eu sou muito fã desse universo, tanto que eu tenho um canal que fala somente sobre isso e eu faço isso aqui com muito amor. Muitas vezes eu fiquei chateado quando as pessoas foram injustas com a J.K. Rowling, xingando ela no Twitter, falando um monte de coisa, sem entender ao menos o que ela estava falando. E eu jamais vou adotar uma postura dessa. Isso é extremamente ridículo. Quando os filmes de Harry Potter eram lançados, por exemplo, e tinha algo que não agradava aos fãs, a gente se apegava ao livro, porque o que estava escrito ali no livro era verdade absoluta. Isso aqui foi escrito pela J.K. Rowling, então é isso que vale. Só que hoje nós não temos livros de Animais Fantásticos. A J.K. Rowling é a roteirista, ela que escreve o filme e o filme é feito. Não tem livro pra gente se basear. Tá, tem o roteiro, mas vocês entendem que eu quero dizer que não tem um romance pra gente se basear ali que foi adaptado. Não, é direto ali o roteiro e vai pro cinema. Então, o que está falado no filme está falado. Tá ali, feito pela J.K. Rowling. E isso, meus amigos, infelizmente traz alguns vacilos. Eu espero do fundo do meu coração que isso que eu vou falar aqui hoje seja explicado pela J.K. Rowling assim que as pessoas começarem a questioná-la sobre. E eu espero do fundo do coração que eu esteja errado e que o resto dos fãs estejam errados. E que realmente isso faça sentido. O detalhe que me deixou bem chateado em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald foi Minerva McGonagall estar no filme. Não pensem que eu não gosto da Minerva, eu adoro, inclusive é uma das minhas personagens favoritas, mas eu vou explicar pra vocês porque não faz sentido ela estar ali e é um erro. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald se passa no ano de 1927. E no filme, Minerva McGonagall é professora, não só em 1927, como também por volta de 1912, 1915 ali, quando Newt Scamander era um aluno de Hogwarts, a Minerva também já estava ali como professora. Isso pode ter agradado muitos fãs, mas talvez vocês não tenham se atentado a um detalhe. De acordo com a biografia da personagem escrita pela própria autora J.K. Rowling e publicada no site Pottermore, a gente chega à conclusão de que Minerva nasceu pelo menos em 1935. Se você entrar aí no Pottermore e ver o texto, vai ver que ela entrou pro Ministério da Magia, fica 2 anos no Ministério, perde as contas e começa a lecionar em Hogwarts, quando o Alvo Dumbledore é recém-nomeado diretor. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, no livro, Minerva McGonagall diz que começou a lecionar em Hogwarts em dezembro de 1956. Dumbledore era o antigo professor de Transfiguração, que no filme também mudaram para a Defesa contra as Artes das Trevas só para fazer um fanservice. Enfim, o Dumbledore era o professor de Transfiguração e aí a Minerva entrou quando ele foi nomeado diretor, porque a vaga ficou aberta e aí a Minerva pediu um emprego pro Dumbledore, o Dumbledore foi lá e aceitou. Aí lá em Enigma do Príncipe, a gente tem aquela parte, no livro também, né, porque no filme foi cortado tudo praticamente, na parte em que o Dumbledore mostra a lembrança pro Harry em que o Voldemort vai lá pedir o cargo de defesa contra as artes das trevas, ele fala que aquilo ali foi 10 anos depois do Voldemort ter matado o Hepzibah Smith, e ele matou o Hepzibah Smith mais ou menos 1 ou 2 anos depois deles se formarem em Hogwarts, que foi em 1944. Então se Voldemort se formou ali em 44, 45 e 1 ou 2 anos depois ele matou Hepzibah Smith e ele vai pedir um emprego lá pro Dumbledore mais ou menos 10 anos depois disso, dá a entender que Dumbledore assume a direção em 1956. Então Minerva McGonagall entra pro ministério aos 18 anos em 1954. 2 anos depois, 1956, ela é professora de Hogwarts. Se ela entra no ministério recém-formada em Hogwarts, que se formou lá com 17 anos, e ela entrou em Hogwarts aos
aos 11, então significa que ela entrou em Hogwarts por volta de 1947, o que significa que ela nasceu pelo menos em 1935. Ou seja, não faz sentido nenhum Minerva McGonagall estar ali em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Ela nem nasceu nessa época. E aí você pode falar, mas Caco, você pode estar errado. Beleza, mas eu tô falando as coisas baseado no que tá nos livros de Harry Potter. Tá, isso tá no livro, que a Minerva começou em Hogwarts a lecionar em 1956. Tá no livro. Por mais que ela não tenha nascido em 1935, poderia ser mais velha, no livro tá que ela começou em dezembro de 1956. Não lá em 1912, que mostra ela dando aula pro Newt criança. Dando aula não, ela professora em Hogwarts quando o Newt era um aluno ainda. O Newt nasce em 1897, ele é muito mais velho que a Minerva. Como que a Minerva já era professora dele? Enfim, esse foi um fanservice, uma coisa só pra agradar os fãs, mas que as datas foram totalmente ignoradas, cara. E isso é uma coisa que me deixa extremamente chateado, porque eu sempre falei pra todo mundo que o que mais me fascina em Harry Potter são os detalhes assertivos, os detalhes ali que batem, que se completam, que não tem furo, que os errinhos são minimamente assim pequenos, que não influenciam na história. São erros tipo de data, sei lá, igual a J.K. Rowling fala que 31 de outubro caiu numa terça-feira e na verdade, se você olhar o calendário, caiu numa quinta. Então assim, coisinhas pequenas, mas esse, não, cara. Colocaram lá a professora só pra agradar os fãs e ignoraram as datas. J.K. Rowling, por que você fez isso? Eu quero muito que eu esteja errado, eu quero muito que todas essas informações que eu passei aqui, a J.K. Rowling chegue e fale assim, não, galera, isso não tem, tá no livro, não tem como. Então eu pergunto, por que, velho? Por quê? Só de ver Hogwarts ali a gente já tá feliz. Só de ver Pedra Filosofal, Nicolau Flamel, já tava ótimo. Ver o Dumbledore usando o Desiluminador, que inclusive foi cortado, já tava ótimo. Não precisava colocar Minerva sem ela nem ter nascido. Talvez eu esteja estragando ou comprometendo qualquer oportunidade futura que eu tenha de fazer alguma coisa com Harry Potter, Animais Fantásticos, mas como fã eu não podia deixar de falar desse erro. Foi um erro gigantesco, cara. Enfim, meus bruxos, o que vocês acham? Acham que é um erro que pode ser perdoado? Inclusive, não tem o que fazer, né? Vamos fazer o quê? Já tá lá no filme, já tá publicado, já tá oficializado isso. Enfim, meus bruxos, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Aceitável, erro inaceitável, o que a gente vai fazer? J.K. Rowling, vamos mandar uma carta todo mundo pra J.K. Rowling e falar, J.K. Rowling, não estraga nosso mundo mágico. Eu sei que é seu, mas é nosso também, então não estraga não, hein? Não fique forçando fanservice goela abaixo que não precisa, não tem necessidade, mano. Se for pra um fanservice, faz um condizente com as datas que você mesmo já criou, mulher. Enfim, meus bruxos, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou. Se inscreve no Caldeirão se não conhecia. Deixa de ser trouxa. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui que tá tudo certo, beleza? A gente se vê num próximo vídeo aqui do Caldeirão e até lá, mal feito, feito.